Bom, pessoal, vamos só corrigir aqui duas daquelas questões que eu deixei na semana passada, né? Que era sobre calor latente. É um PDF que eu botei lá no grupo, botei lá no Google também, e vocês dêem uma olhadinha lá, tá certo? Eu vou só corrigir aqui, mas vocês dêem uma olhada lá. Como a gente já tinha falado, ó, a gente só vai precisar dessas duas equações para resolver essas situações, tá bom? Na questão 41, ele diz o seguinte, ó, que ele tem um bloco de gelo que tem 60 gramas, ou seja, a massa é 60 gramas, tá certo? Esse bloco de gelo. E ele quer que você diga qual é a quantidade de calor que ele precisa. A gente vai procurar essa quantidade de calor aqui, que ele precisa para ir de 0 graus Celsius no seu estado sólido para 0 graus no seu estado líquido. Ele também já forneceu, ó, que a quantidade de calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Tá certo? Então, ó, o que é que nós temos que fazer? Nesse caso aqui, lembrem, quando você vai mudar de fase apenas, ó, ele sai do seu estado sólido para o seu estado líquido, ou seja, as moléculas elas vão ter uma alteração na sua forma de agregar, mas isso não altera a temperatura. Né? Por isso, ó, que nesse caso aqui, a gente vai usar apenas a equação que não tem temperatura na sua fórmula. Então, essa aqui. Então, essa questão é simplesmente a gente pegar, substituir a massa, que é 60, e o calor latente, que é 80. E fazer essa multiplicação aí. Tá certo? Que no caso aqui, ela vai dar 4.800. Tá bom? Quando a questão pede isso, é só isso. Então, a questão 42 é o mesmo esquema. É só pedir a quantidade de calor numa mudança de fase. A questão 43, ela aqui é um pouquinho mais complexa. Como assim? Porque aqui, pessoal, ele vai dizer o seguinte, ó. Ele vai dizer que primeiro ele tem um bloquinho de gelo. Eu estou falando bloco aqui só para ficar um pouco mais visual, tá certo? Então, ele tem um gelo aqui. Esse gelo ele vai sofrer uma primeira transformação. Vamos chamar aqui de Q1, que é o quê? Ele passar de menos 15, ele aquecer de menos 15 até 0 graus. Ou seja, mas quando esse gelo chega a 0 graus, ele continua ainda no seu estado sólido. Certo? Agora, quando acontecer esse outro processo aqui, ó, que ele vai do gelo para água no seu estado líquido, né? Fingir que isso aqui é uma pocinha de água. Aí aqui, ó, ele mudou de fase. É uma segunda equação aqui, ó. Uma segunda continha. Tá certo? Aí, essa água no seu estado líquido, ela vai continuar aquecendo até chegar ao seu ponto de fusão. Quem é o ponto de fusão da água, né? De evaporação, de ebulição? É 100 graus Celsius, lógico. A 1 atm de pressão atmosférica. Então, ó, aqui, ela ainda vai ser água, certo? Mas vai chegar no seu limite de estado de agregação aí. E aqui vai aparecer uma terceira conta, quantidade de calor 3. Quando ela chega a 100 graus Celsius, né? Ou seja, quando você coloca você coloca água numa panela para ferver, né? O que é que acontece? Quando ele começa a aquecer, essa água vai deixar de ser líquida, ela vai ser vapor de água, tá certo? E aqui é o vapor. Mudou de fase. Então aqui, ó, quantidade é uma quarta caloria que a gente tem que calcular. E no final, o que é que vai acontecer? Ó? Ele vai continuar aquecendo. De 100 graus ele vai até 150, ora, continuando no seu estado de vapor. Tá certo? Então aqui, ó, é uma quinta quantidade de calor que a gente tem que calcular. Ou seja, isso aqui é o exemplo extremo. A coisa máxima que você pode encontrar é você pegar um objeto do estado sólido e ele mudar de fase, aquecendo e além da temperatura de ebulição. Ou seja, isso aqui é o máximo que você pode ver numa situação dessa aqui, tá certo? Então, esse aqui é um exemplo muito simples, mas ele já serve para a gente tirar as dúvidas todas. Pois bem, lá na questão, ele vai dizer justamente o quê? Ó? Quem é o calor específico do gelo, o calor específico da água e o calor específico do vapor. Como assim? O gelo, o calor específico no estado sólido é diferente do estado líquido, que é diferente do estado gasoso. O calor latente de fusão,
óbvio, também é diferente do calor latente de vaporização ou ebulição, tá certo? Então, ó, o calor latente, calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama grau Celsius. Da água é 1 calorias por grama grau Celsius. E do vapor é 0,48, se eu não me engano, ele está trabalhando aqui no livro, exatamente isso, calorias por grama grau Celsius. O calor latente de fusão é 80 calorias por grama, né? Não tem grau Celsius a unidade. E o de vaporização é 540, ou de ebulição, calorias por grama, certo? A quantidade de massa da questão é 400 gramas. Então, isso aqui é a massa que vai ser usada para todas as questões, tá? Todas as equações, tá certo? Então, vamos lá. Na primeira, eu vou usar aquela equação. Ó. Se ele está mudando, a mudança de temperatura está ocorrendo, então vai ser Q igual a M C delta T. Tá certo? Só que é óbvio, né, pessoal? Em Q1, ele vai usar o quê? A massa, tudo bem, a massa é igual para todo mundo, 400. Calor específico, só que esse calor específico aqui é de quem? Do gelo. Que é quanto? Lá em cima a gente anotou, 0,5. Vezes variação de temperatura. Quem é a variação de temperatura? Ó, é a variação de temperatura daqui para cá. Tá certo? Então, ó, final, que é essa aqui, menos inicial. Então, vai ficar 0 menos 15. Pode parecer confuso, mas é isso, ó, porque o sinal dele aqui é negativo, então você está subtraindo. Então, ó, menos com menos aqui vai dar mais, tá certo? Então, aqui vai ficar, ó, 400, vamos repetir aqui, multiplicar tudo de uma vez. Ó, menos com menos dá mais, então, vezes... Então, ó, 0 mais 15, aqui vai dar 15 positivo. Agora, vamos multiplicar esses 3 aqui, que o resultado vai dar 3.000. Então, quantidade de calor 1, 3.000 calorias, tá certo? Ó, então, aqui, vamos fazer aqui o seguinte, ó, deixa eu fazer esse. Acabou? Já fizemos esse. Agora, vamos para o segundo. O segundo, ele está mudando de fase. Então, se ele está mudando de fase, vai ser M vezes calor latente. Tá certo? Só que esse calor latente aqui é de quem? É do gelo para a água, que é o 80, tá certo? Que é o F. Então, aqui, ó, é mais simples. É só você multiplicar o 400 vezes 80. Quantidade de calor 2 vai ser igual a 32.000 calorias, tá certo? Aí o resto, ó, vamos lá, eu vou ser mais direto aqui, quantidade de calor 3, agora vamos para cá, de novo, ó, água para água, ou seja, está mudando de 0 para 100, tem mudança de temperatura, então vai ficar assim, ó, eu vou usar massa, calor específico da água, vezes variação de temperatura. Então, quantidade de calor 3 vai ser igual a massa, que é 400. Calor específico da água, ó, eu estou sendo rápido aqui, mas está tudo ali descrito já, né? Ó, calor específico da água é 1. O delta T vai ser final menos inicial. É 100 menos 0. Aqui fica mais, aqui é fácil, né? 400 vezes 1 vezes 100, né? Que aqui vai dar 100. Só repetir o 4 e repetir os 4 zeros aí. Então, aqui vai dar 40.000. Vamos para o quarto, que é esse. Quantidade de calor 4. Vamos dividir aqui para não ficar tão confuso. Se é que não pode aumentar mais a confusão, né? Mas vamos lá. A quantidade de calor 4, ó, de novo, ele está mudando de fase. Ó, ele está indo da água para o vapor, ó, de 100 para 100, não muda, né? Então, vai ser massa vezes calor latente de fusão. Então, quantidade de calor 4 vai ser a massa, que é 400, vezes o latente, que é o 540. 540. Isso aqui vai dar 216.000 calorias. Tá bom? E, por fim, o último aqui, ó,
quantidade de calor 5, novamente, ó, de vapor para vapor, mudando a temperatura, então vai ser MC ΔT. Então aqui vai ser igual massa, que é 400 vezes o calor específico do vapor 0,48 e o ΔT vai ser quem? Ó, 50 menos 100. Ora, quanto é 50 menos 100? 50, né? Vamos ser direto aqui. Quantidade de calor 5 vai ser, multiplicando esses camaradas aqui, vai dar 2.400 calorias, tá bom? Então, o que é que a gente tem que fazer agora? Quem é a quantidade de calor total? Vai ser quem? Justamente a soma de todo mundo, né? Aqui é o 3.000 mais o 32.000 mais o 40.000 mais o 2.216.000 mais o 2.400. Aqui vai dar quanto? 5, 11, 12, 13. Aqui vai dar 8, 9 e desce o 2 aqui. 293.400 calorias, tá bom? Então, pessoal, ó, a 44, a 43, a 42 e a 43 e a 44 eu vou deixar para vocês, ó. Isso aqui já está muito extenso, né? Isso aqui já é muito pano para manga já. Mas tentem fazer as outras duas que são parecidas, tá certo? Se você conseguiu entender isso aqui, você não vai ter mais nenhuma dúvida em fazer continha nenhuma com mudança de fase dessa maneira simples. Lógico, tem algumas mais avançadas, que é coisa mais estilo Enem, mas isso aí a gente vê depois, tá certo? Valeu!